Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast @chama no PVcast. Eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, Camelódromo de Balneário Camboriú, mandar um abraço para o Nelson Oliveira, Colégio Margiros, professor Sérgio Margiros e, claro, toda a nossa equipe, a nossa produção técnica, Erivelto e também Joaquim Lacerda do portal Fala Litoral. O nosso convidado é do Brasil para a Europa, DJ que marcou história em Balneário Camboriú. Quer saber quem é? Depois da nossa abertura. Fala galera, chegando com mais uma edição do nosso @chama no PVcast. Eu já quero convidar você para se inscrever lá no nosso canal, dar um like, curta, mas o importante é que você se inscreva. Bom, hoje a pessoa, o cara que eu convidei aqui para o nosso bate foi uma coincidência, porque ele esteve lá conversando com o nosso amigo Godoy na Transamérica, e coincidentemente a gente tem uma história, né? A gente viveu aí uma história nesse cenário de rádio e também balada, né? DJ Anderson do Baturité, como ele ficou muito conhecido, hoje é o meu convidado aqui no Chama no PVcast. Prazer receber você aqui. Prazer imenso estar aqui, agradecer o convite, né? E satisfação poder relembrar alguns momentos dessa história e contar um pouco aí pra galera algumas curiosidades. Tá certo, eu já quero começar, antes da gente falar um pouquinho do Baturité e dessa tua trajetória como DJ, Anderson, quem era Anderson antes de ser DJ? O que o Anderson fazia antes de ser DJ? Então, cara, o Anderson ali com seus... Bem no início da minha vida ali, quando eu comecei a pensar em alguma coisa, eu queria ser jogador de futebol, né? Como acho que todo menino quer isso, né? Mas jogava bem? Jogava. E joguei até os 16 anos. Que posição? Eu era meia direita, meia esquerda, centroavante. Joguei no Marcílio, joguei em vários, assim, times e campeonatos e tal. Só que aí eu comecei a ir pro Baturité, né? Com 13 anos eu já ia pro Baturité, me escondia, né? Porque eu não podia entrar, eu era de menor. Só que aí eu tinha conhecidos que trabalhavam lá, então eu ia antes do Baturité abrir, me escondia lá no mezanino, na parte de cima, porque aquela parte só abria depois que enchia lá embaixo, né? E quando abria aquela parte, eu me misturava no meio da galera e ficava só ali admirando o DJ, sem entender nada, né, do que ele estava fazendo, claro. E aí a paixão pela música tocou meu coração e o futebol acabou ficando em segundo plano e aí eu comecei já nessa época, com 13, 14 anos, ouvir o Power Mix, que na época era a Dance Now, que produziu o programa, na 99, né, que hoje é a Transamérica, e eu gravava as fitas cassete ali para tocar nas festinhas da escola, né? A gente tinha uma turma grande na escola e todo final de semana tinha uma festa e eu já era o DJ dessas festas. E utilizava, então, essas gravações para tocar, né? Comprava uns vinil, tal, umas coisas assim. Mas... Naquela época já existia o Technics, já existiam as mixagens, você estava começando a surgir a mixagem. Sim, existia, mas, cara, era uma coisa muito distante, né, para mim ainda. Eu nem sabia para que servia aquilo, e ter um Technics naquela época era uma coisa... Era custoso, né? Eu não tinha condições de ter. O que eu fazia era que o meu tio tinha um 3 em 1 da Sharp, e ele saía para trabalhar, que inclusive ele trabalhava no Baturité, na bilheteria na época, e eu pegava o som dele escondido, levava para casa dos meus amigos, até que um dia ele descobriu, aí ele tirou o fusível do som para mim não usar mais, e eu descobri que ele tirou o fusível, daí eu ia lá, colocava de volta, tocava, trazia para casa, tirava o fusível,
E foi isso aí que começou a me, né, ter aquele gosto de querer ser DJ. E o Power Mix tem uma história muito curiosa que a gente vai Pois contar. você é de frequentador, de gravar aí em fita cassete para tocar nas festinhas. Você se imaginava um dia ser o DJ do Baturité Power Mix? E eu digo Power Mix só para o pessoal entender. DJ do Baturité da casa, mais DJ do Baturité Power Mix pela transmissão que tinha na 99 e depois passou a ser Transamérica. Então, cara, o Baturité tem a minha história não tem como fugir dessa ligação com o Baturité, mesmo antes de eu ser o DJ do Baturité. Era o meu sonho, era uma coisa até chata, porque eu estudava e escrevia, não é bonito isso, mas eu escrevia na minha carteira, Baturité, sabe? Era uma paixão muito grande por aquele clube, né? E o Power Mix, no início, como eu falei, ele foi gravado por uns DJs de São Paulo, que era uma turma de DJs que tinha uma loja aqui no Shopping Márcio Santos, se chamava Dance Now, e depois passou para as mãos, eu acho que da Confetes, que era outro clube que tinha na época, até que foi pro Baturité. E eu sempre acompanhei muito o Power Mix, eu sempre gravei muita fita, desde o tempo dos outros DJs. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, mas foi a realização de um sonho, né? Porque de passar a gravar as fitas ali do Power Mix para tocar nas festinhas, até que eu comecei a produzir esse programa e produzi por mais de 15 anos. Mesmo depois que o Baturité fechou, eu continuei fazendo o Baturité Power Mix, porque o programa continuou, né? Continuou por muitos anos ainda, né? Então, de uma referência para mim, eu acabei passando a ser referência para outros DJs, que aconteceu muito isso é uma coisa bem bacana, que até muitos DJs que depois ficaram famosos a nível nacional vinham falar comigo, pô, cara, quando eu ia para Balneário eu escutava o teu programa. Então é muito legal isso aí, eu acho que é um legado que ficou bem bacana, assim. Anderson, o convite para você tocar, como foi para você tocar no Baturité e a primeira vez? Então, eu comecei a tocar assim nos clubes aqui em Balneário no final meados de 98, não foi bem no final. Eu tocava no Indústria e só para o pessoal entender. 16, 17? Esse eu tinha de 17 para 18 anos. E o Indústria acabou fechando, daí criou aquela moda de cachaçarias em Balneário e tal, e virou uma cachaçaria. E tinha uma pista nessa cachaçaria. Tinha a parte externa, tinha os bares e tinha uma pista. E nessa época eu tocava com outro DJ lá em Perequê, que era um clube do Baby, que também tem uma história muito grande ali no Baturité, que infelizmente já faleceu. E aí ele me fez uma proposta, olha, você quer continuar tocando aqui em Perequê ou você quer ir para Balneário, para tocar sozinho lá? Eu falei, não, eu quero tocar sozinho lá. E nisso eu tocando uma noite dessa, eu não me esqueço isso nunca, o Nato, o dono do Baturité, passou a noite toda ali com a namorada dele na época, encostado na parede e ouvindo o meu trabalho ali, ouvindo eu tocar. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, toca o telefone, o Fabrício me fazendo convite para trabalhar no Baturité. Até então era para ser o ajudante do DJ. Era para ser o ajudante do DJ. Mas no verão passado, né, um verão anterior a isso, eu trabalhei ajudando no Baturité para fazer a gravação do Power Mix, porque é inimaginável pensar nos dias de hoje, mas o Baturité abria de segunda a segunda, era todas as noites. Então, e sempre lotado, né? E sempre lotado. Então era muito correria, né? Os DJs tinham que descansar tal, e aí eu fiquei responsável por gravar o Power Mix. Isso foi a primeira vez que eu tive contato com essa gravação do Power Mix. Isso em 99? Isso em 98. 98. E aí eu toquei algumas noites na pista 2, tal, do Baturité, no carnaval, principalmente, tal. Tinha tocado na pista principal, mas virar duas músicas ali. E depois desse convite, no sábado seguinte eu fui pro Baturité, né, com aquela expectativa de que eu ia trabalhar como ajudante do DJ. E eu chegando lá, o Nato falou para mim, olha, vê aí o que o cara tá tocando, né? Presta atenção no que tá fazendo aí, porque sábado que vem é você. Porque como ele tinha outro clube em Joinville, na época se chamava Mansão, e ele vai pra Mansão e você vai ficar no lugar dele.
Cara, eu tinha 18 anos, né? E era o sonho da minha vida. Deu frio na barriga? Não. É uma coisa assim até estranha de dizer, mas para mim foi uma coisa muito natural. Eu meio que pensei, pô, essa é a oportunidade da minha vida, né? Sabe aquela do bonde passa uma vez só? E eu fui muito tranquilo. Eu me sentia preparado já. Era o sonho da minha vida. Então, foi muito natural. Algumas coisas assim, eu já estava à frente, assim, porque eu tinha minha gravadora de CDs na época, que era uma coisa Comum, que nem né? todo... Na época ainda não era. Não era tão comum. Era um investimento... Um computador em 98 era uma coisa bem cara, uma gravadora de CD também. Só que o que acontece? Quem tocava antes de mim no clube usava os CDs do clube, na época nem era vinil, era CDs, né? Então eu já tinha minha case, eu já tinha o meu material, eu já tinha o meu fone, o cara tocava com o fone do clube, eu já tinha esse cuidado. Então eu fui preparado e correu tudo bem. Eu me lembro que na época ainda os outros DJs da cidade comentavam, né? Aquelas fofocas de DJ, que esse cara não vai aguentar 3 meses, esse moleque não vai aguentar 3 meses. E até porque você era muito novo, né? Era muito novo, mas tinha esse lance também, né? Como eu costumo dizer, era referência de clube no Sul. Era um dos principais clubes do Sul. Então, todo mundo queria aquele lugar, né? Então, quando eu conquistei essa oportunidade, eu fiz de tudo para não deixar ela escapar. E aí, desses 3 meses que achavam que eu ia ficar, eu acabei ficando por 8 anos e aí o resto é só história, né? Pois até você chamou a atenção a referência que o Baturité foi e ainda representa, a marca Baturité ainda é muito forte. Eu lembro que quando eu vim a primeira vez a Balneário Camboriú, eu estava escutando o rádio, já era a Transamérica, já tinha trocado a bandeira de 99 para a Transamérica, e eu ouvindo Baturité Power Mix, as vinhetas na rádio, pô, fiquei encantado, né? E aí, claro, fui também, visitei o Baturité Power Mix. Foi aí que nessa época eu comecei a frequentar, comecei a trabalhar na rádio, e aí eu conheci a galera, né, do Baturité, até como você citou o Nato, né, o Nato mesmo, o proprietário da Transamérica e também da Jovem Pan. Surgiu o convite que o Godoy fazia as transmissões do Baturité ao vivo, né? Dentro da casa. Sim. Ao vivo. O Beto Júnior, na época, com os sets todos gravados. Sim. Pelo DJ Henderson, tinha aquela sequência de meia hora e tinha aqueles intervalos que a gente entrava ao vivo. E aí o Godoy, numa oportunidade dessa, não pôde, tinha compromissos, ia viajar, eu fui convidado para estar transmitindo ali o Baturité Power Mix. Então o Beto encerrava de lá e jogava para casa. E aí a gente fazia essas intervenções ao vivo, conversava com o Henderson, via aquele set. Então foi uma história, assim, muito fantástica. Mas por que eu tô lembrando disso? Henderson, porque você não era só o DJ Henderson do Baturité dentro da casa, né? Eram mais de 40 municípios que acompanhavam. Sim. Você naquele momento. Era toda a região. O pessoal ia fazer o esquenta, o pessoal estava no carro, estava curtindo já a Transamérica, a 99, a Transamérica, para justamente saber, DJ Henderson, está tocando. Isso que, claro que o melhor mesmo estava reservado para mais tarde, sim. Mas o teu set já era o esquenta, antes mesmo da galera entrar na balada. Com certeza, muita gente ouvia o programa para fazer o esquenta e referência para outros DJs também, né? Porque o Baturité, ele sempre teve um som diferenciado, né? Isso mesmo nos anos 80, nos anos 90, tocava um som mais característico, né, com o clube, que era um pouco diferente dos outros clubes de Santa Catarina, né? Era um negócio, né, que tinha tracks ali que até hoje soam bem undergrounds, assim. Nos anos 90 já tocavam uns negócios bem estranhos, assim, estranho no bom sentido, né? E então isso, cara, era muito ouvido o programa, tinha um nome muito forte, não só aqui, no Brasil todo. E tinha a questão do CD pirata, né? No Camelô tinha um monte de CD, Baturité Power Mix, DJ Henderson, que não tinha nada a ver, eu podia ter ficado rico, né? Se eu tivesse uma parte desses CDs que vendiam lá. E, cara, é muita coisa. O programa teve uma influência muito grande na música eletrônica de Santa Catarina, porque, imagina, quando eu passei a ser residente do Baturité, eu gravava os programas e tocava de segunda a segunda. Então, a minha vida no verão era trabalhar, assim, a full mesmo, né? Eu
tocava, imagina, a gente tocava sozinho, não é? Hoje em dia você vai numa festa, tem 3 DJs numa noite, 4. Eu tocava, às vezes, das 11 da noite às 7 da manhã sozinho. Aí eu ia para casa, descansava e ainda tinha 4 horas de set para gravar para as rádios. Porque eu não podia repetir esses sets, porque tinha, como o Batuité abria de segunda a segunda, tinha muitas festas temáticas, né? Tinha a festa da champanhe, tinha a festa de Ladies First, então tinha que vinhetar esses sets. E eu não podia, né, correr o risco de tocar uma vinheta de uma festa que já passou. Então, cara, era uma loucura. Você gravava diariamente o Power Mix? No verão era diariamente, né? No inverno era só aos finais de semana. Só que ainda, além disso, ainda tinha as melhores e mais tocadas, que eram mini sets, que eu acho que era, agora se não me recordo, eram 3 vezes ao dia, que eram ali coisas de 15 minutos. Então a minha vida sempre foi essa, teve sempre essa ligação forte com as rádios, né? E isso também ajudou muito né, o meu nome era muito falado nas rádios, então isso também me ajudou, a minha carreira alavancou muito por conta disso. E até tem um fato curioso que até então, no início do programa, não falava o nome dos DJs do Batuité. Antes de eu ser o residente, eram outros DJs que produziam o programa, mas só falavam DJs do Batuité, não podia falar o nome do DJ. E aí entra a figura do Michel Velling, que não tem como não citar ele, claro, que ele foi o primeiro cara que falava mixagens DJ Henderson do Batuité. E no início o Nato não gostava muito disso, porque ele não queria promover muito o nome do DJ, ele queria promover o nome da casa. E o Michel continuou insistindo, até que não teve mais jeito, aí todos os outros locutores, né, porque eu lembro do Velho Kid, exato, do Beto Júnior, do Sandro, né, da própria Juliana Tormena, tem vários locutores que passaram pelo Power Mix, porque não tinha, teve uma época que era o Power Mix na Transamérica, na 99, e tinha o Batuité na Jovem Pan também. Exatamente. Que era o Rádio Batuité. Então... Com a Luke Odd, aí no caso. Então, assim, era 2 rádios, né? Então, você ligava na Transamérica, tava sets meus tocando. Ligava, tava sets meus tocando. Então... isso aí expandiu muito a coisa. Exatamente 2 rádios que trabalhavam com esse segmento, com esse público, né? No mesmo horário. No mesmo horário, tanto a Jovem Pan como a 99 e depois a Transamérica. E quando você saía e as pessoas reconheciam o teu trabalho, eu digo até fora mesmo do Batuité, porque você foi a inspiração de muitos DJs ali, muitas pessoas que vinham, principalmente de outras cidades, queriam conhecer, queriam conversar com o DJ Henderson. Sim, eu fiz muita amizade e isso também me levou a tocar em vários lugares, inclusive fora do Brasil. Eu tocava muito na Argentina, no Paraguai, cheguei no Uruguai, tudo por conta disso, né, do Batuité, mas não tinha como fugir, né? Meu nome falava o dia todo, meu nome nas 2 principais rádios, então acabou que eu era uma pessoa conhecida. Mas eu não tinha noção real disso, né? Porque o meu foco sempre foi o trabalho, eu nunca me deslumbrei por isso, né? Sempre o amor que eu tenho pela música vem desde os meus 8 anos de idade. Eu sempre fui apaixonado por música, como ainda sou, e não me vejo trabalhando fora dessa área. E então, consequentemente, a gente acaba atraindo coisas boas, né? E essa parte de ser uma referência para novos DJs, isso aconteceu muito, eu escuto muito isso até hoje. Essa é a parte mais legal de tudo. Esse respeito, né, que as pessoas têm pelo meu trabalho e, consequentemente, também pela minha pessoa, porque eu sempre fui um cara muito sério e dedicado, né? Dentro do meu trabalho, sempre tive muito respeito com essa arte, né? E como é que era tocar de segunda a segunda, começando ali 11 da noite, né? Claro que os preparativos são bem antes, começando 11 da noite, amanhecer o dia 6, 7 horas da manhã tocando ainda. Cara, era bom, né? A gente era novo, não cansava, estava sempre preparado, né? Talvez fosse hoje, ia ser um pouco mais cansativo, mas é lógico que era desgastante também, porque a gente dormia pouco e gostava de um gorozinho, né? Então isso tudo derrubava um pouco o cara pro dia seguinte, mas a gente tava sempre lá com um sorriso, né? Porque tava fazendo o que gostava, tava realizando um sonho o Batuité era um lugar incrível para tocar, podia ser segunda-feira que tava cheio.
Então, e no verão, principalmente, como era muita gente, muito turista, você, né, acabava conhecendo pessoas diferentes. Mas o inverno tinha também o seu encanto, porque o Batuité era um clube que tinha muitos sócios. O Batuité acho que tinha 500 sócios. Então era gente de Blumenau, de Brusque, de Joinville, de Jaraguá, de Florianópolis, de Itajaí, que todo sábado estavam lá no clube. E é até engraçado, porque tinham várias mesas ali na pista que tinham donos há 15 anos. 15 anos estava o mesmo cara naquela mesa. E se ele não fosse, tinha que esperar até, sei lá, 2 horas da manhã para daí poder vender a mesa para outra. Então, era meio que uma família, né? A gente criava esse conceito de família. E tanto é que eu tenho muitos amigos da época. E é bem interessante, porque tem histórias legais de pessoas que, cara, pô, eu conheci a minha esposa com você tocando, sabe? Então a gente acabou marcando a vida das pessoas. Isso eu acho que isso é mais legal, né? Essa parte que fica mesmo, né? Tudo na vida, às vezes a gente tem que ter uma inspiração. Claro que a inspiração muitas vezes vem da nossa família também, aquelas pessoas que incentivam a gente. No teu caso, se você fosse jogador de futebol, muita gente, pô, mas vai ser uma aposta, pode dar certo, pode não dar certo. DJ também, com o mercado crescendo, né? Já tinha bastante DJ. A tua família, as pessoas que estavam em volta, elas te incentivavam realmente? É isso mesmo que você quer? Ser DJ? Tem certeza? Mais ou menos. Não, assim, não é uma questão de culpa, mas na época DJ ainda era uma figura meio... Existia um preconceito, sabe, com a figura do DJ. Claro que eu não peguei aquele momento em que o DJ tocava escondido lá, porque isso anterior à minha, o DJ tocava lá no canto e ninguém nem sabia quem era o DJ. Eu já tive essa transição para um momento que o DJ já era uma figura mais centralizada na noite. Mas tipo, cara, a minha mãe não achava muito legal eu andando com aquela caixa de fita por aí, né? Ela queria que eu estudasse. E o futebol, ela me incentivava. Eu até tinha, assim, uma chance de ter sido jogador, eu jogava legal tal, mas não deu para conciliar as duas coisas e eu sou extremamente grato e feliz por ter realizado o meu sonho E só pelo fato de eu estar trabalhando até hoje com a música, eu sou extremamente feliz. Não queria que fosse nada diferente. Tudo como você planejou foi acontecendo na tua vida. Bom, aí você começou a ficar conhecido, e a gente pode falar nacionalmente, como você falou, começou a tocar em algumas cidades fora aqui de Balneário Camboriú, começou a tocar pelo Brasil e também, inclusive, até no exterior. Isso levou um tempo, quando você estava no Baturité, como residente, para você ter oportunidade de começar a tocar fora, até porque dependendo o calendário não podia bater com o Baturité. Esse é um ponto que eu ia até comentar, porque como eu era residente ali nos sábados, e enfim, quando abriu o Baturité eu tinha que estar presente, né? Então isso acabava que fechava um pouco a possibilidade de eu ir para muito longe e tal, porque não tinha como, eu tinha que estar aqui gravando os programas e tal, mas as coisas foram acontecendo. Dentro de Santa Catarina, aqui no Sul, eu tocava muito, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu estava sempre viajando, porque aí eu conseguia voltar a tempo de tocar no Baturité. Mas claro que depois que eu saí do Baturité, eu consegui ir para lugares mais longes, né? Mas na época do Baturité eu ia para o Paraguai, eu ia para Argentina, tocava pelo Sul aqui, mas tocava em outros estados também, né? Mato Grosso, São Paulo, Brasília. Conseguia conciliar na Federal, época do Baturité mesmo. Sim, conseguia conciliar, mas era assim, tinha essa restrição, né? Eu tinha meio que um contrato de que o Baturité eu tinha que estar presente. E no verão, né, tinha o Celso também, que era um DJ muito conhecido, que de certa forma também foi uma inspiração para mim, porque imagina, eu tinha 13, 14 anos, ele era, né, uma estrela. Ele era o residente na época? Na verdade, ele era o cara do verão, né? Os residentes no inverno eram outros, porque ele não morava aqui. E então foi o cara que eu cresci vendo tocar e, né, de certa forma também foi uma inspiração e depois a gente acabou trabalhando junto, mas eram outros tempos, né, era um pouco diferente, é lógico que depois
o Batuité passou por uma grande reforma, ficou um mês fechado, uma coisa inimaginável até então, e aí quando reabriu tinha várias pistas, aí tinha outros DJs também, né? Mas a pista principal, onde eu tocava, no verão que vinha o Celso, e aí a gente meio que revezava, né? Tocava um pouco cada um. E de lá para cá, nos dias de hoje, Anderson, o que mudou no cenário eletrônico? Ah, mudou bastante. Mudou muita coisa em vários sentidos, né? Principalmente essa parte de que hoje você não é inimaginável você ir num clube e ter um DJ só tocando. Só em casos extremos de que já seja uma noite dedicada ao cara fazer o set a noite toda, né? Mas naquele tempo não. Eu tocava sozinho, com exceção do verão, fazia a pista do início ao fim, fazia o warm-up para mim mesmo e, enfim. E claro que as músicas mudaram, né? Era um tempo um pouco diferente, onde você tocava vários estilos dentro de uma noite. O próprio house, basicamente quase todos os clubes tocavam algo meio semelhante. Hoje já é bem mais segmentado. Tem o Tech House, tem o Progressive House, tem o Indie Dance, tem o Techno, tá bem segmentado. Então as festas são um pouco mais né, direcionadas para o estilo. Naquela época não era tanto assim. E mudou demais, hoje é uma coisa muito mais profissional, a figura do DJ em si, né, hoje se você pegar um DJ internacional, um cara que tem um nome forte, ele vai ter uma equipe, né, trabalhando para cuidar da imagem, de tudo. Naquele tempo era um negócio mais, né, não vou dizer que era amador, porque amador é um termo muito pesado para ser usado, né, porque a gente se dedicava, a gente comprava disco, a gente pesquisava da mesma forma. Só que não tinha esse suporte que tem hoje, né? Porque não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então, para você conquistar você ser reconhecido, né? Era um pouco mais difícil. Mas eu fico imaginando no meu tempo de Batuité, se eu tivesse um Instagram eu não tenho um vídeo da época. Né? Era tudo, ou você tinha uma produtora gravando lá, ou você não tem recordação nenhuma, e eu não tenho, infelizmente, né? Não tinha telefone que gravava, não tinha nada. Então, hoje em dia é um negócio, tá bem mais, né? Tem um suporte bem maior. Prova disso que a gente vê aí os grandes DJs do Brasil mesmo, a gente tem grandes DJs e internacionais também que tocam aí para multidões, né? Com certeza. Esse negócio dos grandes, né, dos DJs, assim, que enchem estádios já vem de um bom tempo. Final dos anos 90 acho que já acontecia isso, né? Mas, claro, são figuras internacionais que abriam shows e, né, os superstar DJs, né? Mas a gente, dentro do que a gente era possível fazer aqui, a gente já conseguiu chegar bem longe, assim, porque, como eu falei para você, não tinha o mesmo acesso, né, à informação que tem hoje. E o fato de conseguir levar a música para mais de 40 municípios, como a gente levava, e querendo ou não, influenciava também o som de outros clubes, né? Eu tocava muito no interior e por mais que fosse diferente, às vezes, muitas músicas que eu tocava aqui funcionavam lá porque os DJs desses clubes ouviam o programa. Então, acho que a rádio tinha um alcance muito grande e a gente conseguia manter, assim, uma base de fãs legais sem precisar de redes sociais, né? Hoje em dia é muito mais... As redes sociais, né? Hoje em dia tá fácil. Bom, antes da gente sair um pouquinho do Baturité, até falar da tua saída do Baturité, eu gostaria que também você nos falasse, tem algum momento que aconteceu assim, que foi engraçado demais, ou que te preocupou quando você estava tocando, trabalhando, que deu um problema, nossa, agora ferrou tudo, ou que foi muito engraçado? Tem várias situações. Assim, eu acho que questão de preocupação a gente sempre tem quando um equipamento não está funcionando da maneira que deve ser e tal, mas eu sempre fui muito tranquilo, né? Porque ficar nervoso não vai resolver. Eu sempre tive muita atitude em tentar resolver o problema, entender o que estava acontecendo. Eu já troquei mixer no meio da noite sem parar o som. De um mixer tá com problema, pegar o outro, colocar do lado e sem deixar a música tocar e trocar, pô.
Já fiz isso, com 2.000 pessoas na minha frente. Então, ficar nervoso não vai resolver. Tem que ter cabeça fria. Mas, cara, já teve várias situações. Eu tava tocando em Floripa. Uma vez a gente tava tocando e era uma festa grande que tinha 2 shows. Na época, eu acho que era Das Aranha e Irie, se eu não me engano, que era outra banda de reggae bem famosa em Santa Catarina. E fizeram uma cabine meio que improvisada, assim, para os DJs tocar no intervalo dessas bandas. E tinha um desnível no chão, e uma hora eu fui no final da cabine, assim, e a cabine empinou, cara. E eu só lembro de... Eu tava tocando e eu acho que o Cezinha era o outro DJ que tava comigo nessa festa, e ele foi atrás e a cabine empinou, eu só fiz assim, segurei tudo... E foi muito engraçado e ao mesmo tempo... E não chegou a parar Não chegou a parar. Cara, a gente desenrolava tudo, né? E também eu já não me importava mais com vaia, com... Cara, isso aí ao vivo pode acontecer de tudo. E principalmente quando a gente tava tocando com vinil, entrava uma menina na cabine, batia no toca-disco pulava. Ou não, né? Podia ser um cara também, batia no toca-disco pulava. Ou o próprio CDJ... Os primeiros CDJs que eu toquei, que foram 500, né? 502, acho que era. E ele era muito sensível a agudos, né? Então, às vezes, alguém dava um gritinho mais agudo, pulava o CD, e daí dali vaia. Mas, cara, isso não me afetava. Eu continuava tocando e... Normalmente, levava com uma tranquilidade. Bom, você chegou a sair... Depois você saiu do Baturité em 2007. Eu acredito que em 2008 já estava fechado o Baturité, o Baturité fechou mais ou menos nessa época. Eu saí já não ficou muito tempo aberto. Depois acabou mudando de nome, virou outro clube. Enfim, a gente depois fez uma festa em 2010 para recordar e tal, mas eu toquei de 99 a 2007. De 99 a 2007, depois, quando você saiu do Baturité, você continuava produzindo o Baturité Power Mix, produzia para as duas rádios, ainda as duas rádios, né? Depois ficou só na Transamérica. Depois ficou só na Transamérica. O Power Mix eu produzi ele por uns 15 anos, mais ou menos. Então, toquei 8 anos no Baturité e depois que eu saí, ainda a gente continuou, né? Porque o programa era muito forte. 7 anos depois da saída do Baturité, e nesse tempo... você só ficava tocando fora, porque daí você já... E não quis ser residente em nenhuma casa na época. Eu fui residente de outros clubes também, eu fui residente da Harry Music, que era uma festa bem grande que tinha no Oeste, que também é uma coisa bem interessante, porque até então... Mas sempre morando em Balneário Camboriú. Sempre morando aqui. Até então, na época, a música eletrônica no Oeste praticamente não existiam festas, né? E aquele evento chegou a ser considerado, assim, um dos melhores do Brasil naquele porte, né? Naquele tamanho, era para 3.000 pessoas. E lá eu acabei tocando com vários DJs internacionais de nome, assim. Então eu fiquei residente 10 anos dessa festa. Aí fui residente do Sky, uns 4 anos. Fui residente de clubes em Blumenau, em Brusque. A minha carreira continuou, aí onde eu tive a oportunidade de tocar em outros lugares mais longe e tal. Paralelo ali, você falou ali, você citou até o Baby ali, né? O próprio Nato, vamos falar ali, não sei se o Pezão já fazia parte também, mas não... O Pezão trabalhava, ele tinha um quiosque na frente. O Fabrício, que você também citou ali na época, foi gerente. Sim, depois o Maurício também. O Fabrício, para quem não conhece aí, é o prefeito aí da cidade. Perequê também, né? O Baby... Sim, ele tinha um clube lá também, que foi onde eu iniciei, né? Foi até curioso, porque imagina, se você pegar, claro, hoje um kit profissional mesmo, top de linha, ainda é muito caro. Agora, você imagina naquela época. Então, a gente não tinha condições de ter esse material para treinar em casa. Hoje em dia, você compra uma controladora, é barato e tal. Só que naquela época não existia isso. Então, o Baby também foi um cara muito importante na minha carreira como DJ, porque ele deixava eu ir treinar lá em Perequê de tarde no clube, deixava usar os equipamentos, e foi lá que eu comecei a desenvolver, né, a minha mixagem, porque eu já tinha feito um curso. E, cara, passei bastante perrengue, assim, porque não tinha condição financeira. A mixagem, ela começou a surgir na década de 90 mesmo, né?
Porque até um tempo, pô, vou voltar um pouquinho lá, na minha época, quando estavam surgindo, e como você falou, não existia muito aquilo de mixagem, é quase no rádio, Acho que entrava uma música, entrava não, outra. já é mais antigo. Já é Acho mais que antigo é a no início mixagem? dos anos 80 Início. já, caras dos Estados Unidos, vários DJs aí né, Que já veio. começaram com essa técnica de unir as duas músicas para justamente não deixar esse intervalo entre uma música e outra, que até então acontecia isso, e no início o DJ usava um toca-disco só, daí ele tinha que pegar o microfone, fazer uma pausa, falar alguma coisa, até colocar outra música, e aí até que um abençoado olhou um Technics e falou, não, dá para mim fazer essa fusão entre uma música e outra, né? E para não parar a pista. Mas isso vem mais, acho que final dos anos 70 e início dos anos 80. Bom, todo DJ tem seu estilo, assim como você tem o seu estilo. Já chegou em algum momento, numa determinada festa, que o pessoal chegar e falar, pô, cara, se não tocar nacional pra essa galera, ou se não tocar um outro estilo que não fosse o seu estilo, pô, tem que mudar o som porque essa galera gosta desse estilo, só pra mudar um pouquinho. Já chegou algum momento que alguém chegou? Com certeza, isso é uma das piores partes até do nosso trabalho, é que tem pessoas que não têm respeito, né? Eu acho que o DJ ele se prepara. As pessoas, acho que as mais leigas acham que o cara chega lá e toca e não tem uma preparação em casa, não pesquisa. Então você fica perdendo tempo pesquisando para o cara ir lá e querer mandar no teu repertório, né? Pensam que o DJ é um jukebox, que você coloca lá uma ficha e o cara toca a música que você quer. E não é bem assim. Às vezes você até tem flexibilidade para tentar mudar um pouco para agradar, mas né, tem até certo ponto. Eu sempre fui assim, cara, até aí eu posso chegar, daqui eu já não posso passar porque não condiz com o que eu acredito. E eu acho que a partir do momento que você perde essa essência, Perde a identidade, né? Já não serve, entende? Se eu tiver que ser mandado por alguém no que eu toco, aí a coisa perde todo o sentido. Eu acho que o DJ ele tem que ter esse lance de educar as pessoas, de mostrar músicas novas. O que mais me chamava atenção e me deixava feliz quando eu ia numa festa era, pô, ouvir uma música pela primeira vez e falar, da onde esse cara tirou essa música, né? E tem pessoas que não, que passam a semana inteira ouvindo as mesmas coisas em casa e aí chegam no clube e querem ouvir aquelas mesmas coisas. Então tem que abrir um pouco a mente. Tem uma pessoa lá, um profissional que está fazendo esse trabalho, que é te educar, né? E eu acho que tem pessoas que têm falta de bom senso, né? E fazem pedidos meio... Até porque existe, como você falou, existe todo esse trabalho de produção do DJ, ele se prepara, ele produz os seus sets, ele produz muito as suas músicas. Mas logo no começo do nosso podcast eu falei de Balneário Camboriú para o Brasil, do Brasil para a Europa. Vamos falar um pouquinho então agora dessa tua passagem, né? E dessa tua vida, né? Hoje, Sim. Atualmente você reside em Portugal. Isso. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, e claro que quem está nos acompanhando deve estar curioso. Mas peraí, como surgiu aí a vontade de ir para Portugal? Na verdade, eu tinha tocado em Londres em 2013, eu fiz uma mini tour lá em alguns clubes e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cultura, de história, de visitar pontos turísticos, né, que tem nesses países, é muito rico a história lá, né, infelizmente aqui no Brasil eles destroem os prédios históricos, eles não têm um pouco ainda esse pensamento de preservar a história. E eu me interesso muito por isso. Poxa, eu não tinha filhos, na época eu estava com a minha ex-esposa e a gente tinha essa vontade de morar fora. E até esse momento eu estava trabalhando aqui, tinha bastante trabalho, eu era residente do TAG já há 5 anos. E surgiu a oportunidade de ir para Portugal, porque tinha um casal de amigos nossos que moravam lá. Mas você foi para passear ou já com a intenção de morar para lá? Na verdade, a intenção era morar uns 5 anos e voltar. Uhum. Para ser sincero, era isso. Era para matar essa vontade de viajar, né? Lá você tem esse acesso mais fácil, né? Poder viajar para outros países e tal. Mas aí eu acabei indo para lá e agora
de momento não penso mais em voltar, já estou bem estabelecido lá, já tenho, né, o meu trabalho, já tá tudo tranquilo lá para não tenho a intenção de voltar tão cedo, pelo menos. Até porque muitas pessoas, quando elas vão e acabam viajando para outros países, às vezes elas não conseguem fazer o que realmente elas gostam, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho amigos aí, tinha uma rádio, não sei se existe ainda, uma rádio muito famosa em Portugal, que era só de brasileiros. E aí esses amigos, muitas pessoas foram com essa ilusão de trabalhar. Tem o Chagas que trabalhou na Transamérica, que trabalhou por essa rádio em Portugal, mas muitos não conseguiram e acabaram trilhando outro caminho. Mas você teve a oportunidade de sair do Brasil, morar num outro país e ainda continuar trabalhando com o que você gosta, com a sua profissão de DJ. Eu me preparei para ir embora, né? Financeiramente falando, psicologicamente falando, eu tinha essa noção de que o início ia ser difícil, ia ser complicado, então me preparei para isso, me preparei. O ponto principal aqui é financeiramente, porque senão você, né, passa dificuldades. Graças a Deus eu, né, me preparei, eu e a minha ex-esposa, para que isso não acontecesse. Mas os 6 primeiros meses foram difíceis, no sentido de que você larga um lugar que você já tem muito trabalho, que você já tem um nome para começar do zero. Mas eu sou muito tranquilo, assim, eu nunca tive vaidade, ego, isso aqui para mim é o meu trabalho, sempre foi, independente de, em um certo momento, eu ser um nome muito conhecido, como era, não tem como fugir disso, né? E até hoje é lembrado, não tenha dúvida, marcou uma geração, uma história. No meu auge de Baturité era coisa de as pessoas na rua vêm falar comigo, e era um negócio assim que era muito famoso, né? O nome do Baturité e, consequentemente, o meu nome sempre foi muito interligado. E eu comecei do zero em Portugal e quando começaram, os 6 primeiros meses foram difíceis, não tinha muito lugar para tocar, e também quando aparecia alguma coisa, eram coisas menores, então, imagina, eu estava acostumado a tocar festas grandes, com DJs famosos e tudo mais, e eu me vi tocando lá num quiosque, numa mesinha para ninguém, mas, cara, isso para mim é muito tranquilo, eu sabia que era parte do processo. A tua primeira apresentação lá foi? A tua primeira apresentação foi justamente nesse quiosque? Porque, cara, no início você tem que pensar que você tá começando do zero de novo. Você não conhece ninguém, você tá plantando uma semente para coisas futuras. E como eu falei para você, eu não tenho vaidade, eu só queria trabalhar e, para mim, tá trabalhando na minha área, em outro país, né, tão distante do meu, eu sou muito grato. E eu tinha essa noção de que eu precisava entender que era parte do processo, começar lá de baixo. Porque se for analisar bem, o início da minha carreira aqui foi uma coisa muito rápida, foi muito meteórica. Eu fiz um curso e quando eu vi, eu era o DJ do Baturité. Então, eu saí daqui para aqui muito rápido. Só que eu tinha consciência de que eu estava indo para a Europa, que era tudo diferente, eu não conhecia ninguém. E aí como eu falei, os primeiros lugares ganhava pouco, porque ninguém me conhecia. E a partir daí eu fui, né, passo a passo, melhorando, desenvolvendo mais contatos, mais networking, e a partir do momento que você trabalha e as pessoas acreditam em você, vê que você trabalha sério, que você é dedicado, que você é profissional, o europeu ele valoriza muito. E aí, cara, a coisa foi acontecendo, teve também a coincidência de que a IMEC estava abrindo uma filial em Lisboa, e aí eu fui convidado para ser professor, então isso também ajudou muito, sou muito grato nessa parte. Isso no primeiro ano que você estava lá? No primeiro ano, só que a escola demorou um tempo para abrir, eu cheguei lá, esses 6 primeiros meses foram meio assim... Foram meio difíceis, eu cheguei a pensar, o que eu fiz, né? Larguei uma carreira consolidada, onde eu tinha bastante trabalho, e hoje eu tô aqui, mas, cara, era parte do processo, é o que eu sempre falo para todo mundo que vai para fora do Brasil. Os 6 primeiros meses são difíceis, não importa se você tá preparado financeiramente ou não.
essa é a parte mais importante. Você tem que estar preparado financeiramente, porque se você não tiver dinheiro para pagar suas contas, para pagar aluguel, aí a tua vida complica de verdade. Agora, a parte psicológica do fato de eu estar tocando aqui em tudo que era... Todo final de semana eu tocava muito. Chegar lá e não tocar, isso também você tem que ter um certo preparo. Mas a coisa foi acontecendo e hoje eu toco em clubes, em festas, E toda essa preparação, né, Anderson, mesmo que você não estava tocando, o DJ ele nunca deixa de estar praticando também, de estar montando seus sets, de estar produzindo seu trabalho, independente de você estar tocando ou não, como foi lá nos teus primeiros 6 meses. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante, até porque tem muitos DJs da minha geração que já pararam de tocar há 10 anos. Porque alguns deles pararam no tempo, os caras não evoluíram. A real é essa, não evoluíram tecnicamente, não evoluíram na questão de musical. Tem DJ que só fica tocando flashback o resto da vida, sabe? Então, você tem que estar em constante evolução, e eu procuro estar em constante evolução. Eu invisto em equipamentos. Equipamentos é caro aqui, como é caro lá, mas eu invisto, eu compro vinil, eu pesquiso, eu treino, eu faço muita coisa, porque senão você para no tempo, né? Tem muita gente boa chegando com sangue nos olhos, com vontade, e se você não acompanhar isso, você vai ser só o tiozinho que tocava lá nos anos 90. Então, eu sempre fui muito preocupado com isso, porque a música, ela faz parte da minha vida, e eu poderia talvez ter outro trabalho hoje que não fosse ligado à música, eu não ia ser feliz. E que não fosse o futebol poderia, também? O futebol, por acaso, até tem um... Quem sabe deixaria feliz, talvez. Se eu fosse um jogador, né, da Premier League, sim, né? Com certeza. Não, claro que no início, quando eu abandonei o futebol, até foi um pouco frustrante, porque eu vi amigos meus, imagina, eu joguei com o Fábio Pinto, daí eu vi o cara jogando na seleção, e, porra, não tô dizendo que eu poderia ter chegado tão longe, mas eu poderia ter jogado, tal, mas isso passou. Depois que eu comecei a trabalhar como DJ, eu também me sentia extremamente feliz. Agora, quando eu cheguei em Portugal, até tem um fato curioso, que eu fui trabalhar com futebol. Eu trabalhei 6 meses no Benfica. Trabalhei como professor nas escolinhas do Benfica, eu dei aula para crianças, teve coisas legais, eu entrei no campo em jogos da Champions, sabe, eu frequentei muitas coisas, eu vi muitas coisas interessantes, porque o Benfica é um clube muito grande. Mas chegou uma hora que eu falei, não é isso aqui. Eu tô tirando o tempo que eu poderia estar investindo na música pro futebol e não é isso aqui que eu quero. Você ficou quanto tempo? No Benfica? 6 meses. Foi um bom tempo. E nesse tempo você até acabou se afastando um pouquinho. Me afastei um pouco porque eu precisava me dedicar ao futebol, né? Mas isso foi consequência das oportunidades ainda que estavam acontecendo como você, como DJ, até uma opção de ter uma renda que você foi realmente fazer esse trabalho Era meio que uma perspectiva de futuro, né? De ter também esse amor que eu tinha pelo futebol, porque hoje em dia eu já não tenho mais tanto assim. Confesso que já virou muita política, perdeu um pouco do encanto para mim, né? E então, assim, eu tinha uma perspectiva de ter outra profissão numa área que eu também gostava, se futuramente viesse a acontecer, né? Mas não que eu achasse que eu ia me tornar um grande técnico. Não, era um extra que eu podia fazer ali, trabalhando com crianças, que eu também gosto e tal. E foi uma fase interessante, mas não é a minha praia. Então, só para a gente entender, nesses teus primeiros 6 meses ali, como você falou, até você poder mostrar o teu trabalho como DJ, você teve essa fase como professor no Benfica, lá, das escolinhas, mas também teve um momento que você foi convidado para ser professor também pela IMEC, né, Escola de DJs. Né? E aí, quando eu cheguei, a IMEC ainda estava em fase de abertura, então demorou um pouco também para começar a trabalhar, né? E aí, a partir do momento que a escola começou a operar, eu já tinha mais esse trabalho na escola. E também já era conhecido aqui também, né? Por eles, né? Já era conhecido, já trabalhava com o Alan, né? Que é um dos sócios da escola. E então, assim, eu já dava aulas aqui no Brasil, eu sempre tive o meu estúdio, também sempre, isso é importante falar. Diferente de outros DJs que não... Eu sempre tive o meu estúdio, desde os anos... Você sabe que você conhecia a minha casa. Com certeza. E, então, eu sempre dava aula, sempre foi...
como uma renda extra, e eu gosto de passar conhecimento, é legal. Hoje eu vejo muitos alunos meus tocando, então isso também, de certa forma, me deixa muito feliz, porque uma hora eu vou parar de tocar e eu vou falar, pô, aquele cara ali foi meu aluno e tá tocando e tá levando isso adiante. Então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na escola, para mim foi uma coisa muito boa, porque eu estava dando aula numa escola, estava ganhando uma grana, estava, né, também, assim, é importante dizer que por mais que eu trabalhe mais 25 anos com isso, eu estou em constante evolução, sei que eu tenho muito para aprender, e a partir do momento que você começa a ensinar, você também aprende, porque você tem que se reciclar, você tem que estudar coisas novas, e hoje em dia, para você entender, quando eu fiz o meu curso de DJ, era um par de toca-discos, um par de CDJ e deu. Hoje em dia tem controladores, tem softwares, tem processadores de efeitos, os mixers são cheios de coisa, então é muito mais amplo esse leque de ensino, né? Então você, consequentemente, também tem que aprender para ensinar. E isso faz parte da evolução. Coisas que muito DJ abandona, fica lá tocando o resto da vida com aquele equipamento obsoleto, né? O único que nunca vai deixar de ser obsoleto é o Technics, né? Que vai ser sempre daquele jeito, apesar que as novas versões já têm algumas mudanças, mas você pode tocar com... Eu, por exemplo, o meu par de Technics que eu tenho na minha casa, um é de 97 e o outro é de 98. E não se desfaz jamais. Não, é um tanque de guerra, né? Então, assim, é o melhor equipamento já construído na história dos DJs, é o Technics, não tem nem o que contestar. Então, eu evoluí também dando aula, também, e nunca parei. Produzo música, já lancei música, continuo estudando, porque isso é um universo gigantesco, né? E até passei pela pandemia, né? Isso é muito importante. Momento difícil, né? Momento difícil. Imagina, eu estava num país diferente. Quando eu comecei a ter trabalho, teve a pandemia. Mas o que eu fiz? Enquanto eu via meus amigos reclamando, com brigas políticas, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, não tem o que fazer, isso é mundial, não é aqui. Não, eu sou um grãozinho de areia no meio do deserto, se eu ficar aqui desesperado, vai mudar o quê? O que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui me preparar, eu entrava no meu estúdio, o mundo tá parado, mas aqui não. Eu fiquei estudando, produzindo, pensando no que viria depois disso. Eu queria, quando voltasse as coisas, eu queria estar melhor preparado do que os outros que estavam ali chorando. Uhum. E isso também, de certa forma, fortalece você. E aí, quando a coisa voltou, eu já tinha, né? Eu já estava um pouco na frente. Ainda exatamente. Mais, né? E então acho que você tem que sempre enxergar as coisas de um lado positivo. Não adianta você só ficar olhando, porque está acontecendo isso ou aquilo. Cara, não vai resolver. Você tem que pensar para frente. Então passei por esse momento difícil também, para você estar morando num país longe da tua família. E eu ainda tive um agravante, que a minha mãe ficou muito mal. A minha mãe ficou internada, entubada 40 dias na UTI, e eu não podia fazer nada, porque eu não podia viajar para o Brasil, porque não podia viajar na época. Então foi um momento bem difícil da minha vida, principalmente por esse fator, né? Que a minha mãe tá longe dela e tal. Aí não tem como não abalar, né, o psicológico. Mas, cara, eu tentei focar em pensamento positivo e ficava treinando e gravando lives e, enfim. Após esse momento da pandemia, né? Hoje, DJ Anderson, hoje você continua na escola ou você só faz o seu trabalho de DJ? Você continua produzindo, você produz, como você mesmo falou, continua se evoluindo, mas a escola, a IMEC... Não, hoje eu não trabalho mais na IMEC. A IMEC, infelizmente, já não funciona mais em Lisboa. Uhum. Teve a pandemia, passou por um momento difícil e tal. Mas eu tenho meu estúdio em casa, ainda dou aulas particulares. Tem muita gente que me procura, principalmente pelo fato de tocar com toca-disco e tal, que isso lá na Europa é muito valorizado e não é todo mundo que toca. E também não é todo mundo que ensina, né? A parte principal aí é assim, você pode até saber tocar, mas você tem a didática para ensinar? Muita gente não tem. E como eu trabalho há muitos anos com isso, já dou aula desde o início dos anos 2000,
eu tenho essa facilidade de ter paciência, de ter algumas técnicas que eu aprendi durante a minha vida como DJ, que me ajudam e facilitam na hora de ensinar. Tive um professor muito bom, 2 professores muito bons, que são o Rato e o Robson, que também foram essenciais no meu desenvolvimento, né? E eu guardo muito, eu sou uma pessoa muito grata. As pessoas que me ajudaram e que fizeram parte desse processo todo, eu jamais vou esquecer, independente de não ver mais, ou, sabe? E isso foi muito legal, que eu tive uma base boa. E hoje, aí, eu trabalho como DJ, né? Toco no verão, lá em Portugal, toco praticamente segunda a segunda. Muitos lugares. A figura do DJ lá é muito valorizada. Olha só. Tem muita coisa com DJ. E eu viajo pelo país, faço trabalho para algumas marcas, faço sunsets, toco em clubes, aí toco linhas de som bem distintas, porque eu toco em sunsets uma parada mais house, aí em clubes eu já vou mais pro techno, aí tem set só com vinil, aí produzo música sempre que é possível, estou no meu estúdio também tentando... Isso aí é a coisa que pode mudar a tua carreira. Graças a Deus já tive alguns suportes em determinadas épocas de artistas legais que também alavancaram a coisa, tanto que eu fui tocar em Londres e enfim. E hoje eu tenho uma agência de DJs também, porque o que acontece? Como eu era professor da IMEC, eu formei, sei lá, mais de 100 alunos ali. E eu consegui identificar em algum deles que tinham potencial, que tinham talento para seguir a carreira. Porque a gente sabe que de cada 10 que faz o curso, para ser bem generoso, vai ser. Muitos fazem por hobby ou porque não sabem o que vão fazer da vida, aí se empolgam naquele momento e depois não dão seguimento. E eu peguei essas pessoas, esses meninos, essas meninas que eu via que tinha potencial, e como eu já tinha muitos clientes pedindo para tocar em festas, que eu não podia porque eu já tinha outras datas em outros locais, ou porque não era a linha de som que eu gosto de tocar, eu não vou ficar tocando o que eu não gosto, não faz muito sentido. E aí eu comecei a indicar esses meus alunos para tocar nesses lugares. E aí acabei formando uma equipe grande e abri uma empresa, abri uma agência, e hoje também toco a agência, né? Então eu estou envolvido em 3 funções ali. Eu toco, eu dou aula e cuido da agência. A tua agência e os teus alunos, de um modo geral, não brasileiros, portugueses? Assim, a maioria é brasileiro. A maioria é brasileiro, mas não é questão de escolha. Tenho DJs portugueses também que trabalham comigo, mas é pelo fato de que a IMEC, por ser uma escola muito conhecida no Brasil, acaba que quem vai morar em Lisboa optava por fazer aula na IMEC, né, a gente acaba tendo uma afinidade um pouco maior, né? Mas também tenho ótimos DJs que são portugueses que trabalham com a gente, mas a grande proporção ali, a proporção maior é de brasileiros. E é o público jovem, né? Ou varia muito? Varia muito, varia de acordo com o estilo da festa, mas eu acho que a Europa tem de tudo. Você vai em festas que tem já uma faixa etária um pouco mais velha, assim, que acompanha tanto música eletrônica, mas é um mercado um pouco diferente. Algumas coisas que fazem sucesso lá não fazem aqui, até é meio triste dizer isso, porque você vai ver muito DJ gringo tocando Tim Maia, tocando músicas brasileiras que aqui ninguém conhece. Que o Brasil tem artistas incríveis, né? Se você pegar ali, existe uma gravadora inglesa, se chama Mr. Bongo, só regravam um vinil de artistas brasileiros do final dos anos 70, 80, nessa linha ali de Tim Maia, um negócio mais groove, só que é um monte de artista desconhecido muitas vezes, mas claro, entra ali no meio Jorge Benjor, e tudo em vinil. Então é bem interessante que você vai na Inglaterra, você vai na França, você vai em Portugal, tem festas que DJs tocando música brasileira e você vai ver o cara não é brasileiro. Olha e só. Ele não tá tocando a Anitta, ele tá tocando um negócio, né, bem underground da época.
Então é muito interessante. E como eu falei, é triste, porque isso aqui ninguém ia gostar. Não tem mercado para isso aqui. Anderson, você falou um pouquinho aí, logo no começo, no início do nosso podcast, você falou um pouquinho da cultura, né? Da diferença da cultura brasileira com a cultura europeia. Tem saudade agora, vamos falar um pouquinho da gastronomia. Tem saudade, além da comida da mamãe, com certeza, tem saudade aqui da gastronomia. O que você gosta lá de Portugal e que você tem saudade que tem no Brasil? Cara, em termos de comida, ninguém chega perto do Brasil. Não é porque a gente tá acostumado, é porque é bom mesmo. É muita variedade, o tempero é diferente, as combinações são diferentes, a carne é diferente. Mas, assim, eu me adaptei muito bem em Portugal, porque a comida lá também é muito boa. A comida portuguesa é muito boa, a culinária portuguesa. Tem pratos muito semelhantes, assim. E também o fato de que lá é uma cidade muito turística e Lisboa tem muito brasileiro, então tem restaurante brasileiro para todo lado. Você consegue comer comidas típicas do Brasil com facilidade, assim. E no mercado você encontra prateleira só com produtos do Brasil. Então você consegue se aproximar, né? Claro. Uhum. Por exemplo, a carne bovina aqui é melhor, não tem como comparar. Mas lá a carne de porco é melhor. Então, você acaba comendo mais carne de porco do que aqui. Então, algumas coisas são diferentes, mas eu não sinto tanto. Talvez eu sentiria se eu morasse na Inglaterra. Daí já é um choque muito grande, né? Portugal, por ter essa ligação tão forte com o Brasil, eu acho que não foge tanto, eu não sofri. Não... Pois é, você fala dessa ligação, às vezes a gente conversa e fala que o brasileiro, né, a música brasileira, como Sim. você citou mesmo, é muito ouvida pelos portugueses. Mas existe aquele mito, aquela cultura, que o português não gosta muito do brasileiro. Cara, isso aí é meio que complicado, é um assunto meio complexo, assim, porque tem os que gostam muito, tem os que amam e tem os que odeiam, mas os que odeiam, às vezes, tiveram os seus motivos também, né? Infelizmente, eu já presenciei muita coisa que me fez sentir vergonha do cara ser brasileiro. Pessoas mal educadas, que furam filas, que xingam, sabe? Você não vê assalto em Portugal, daí você vê um assalto à mão armada, é um brasileiro. Aí o brasileiro aluga a casa do cara, não paga o aluguel, quebra tudo a casa do cara e vai embora. Então, assim, tem situações que é compreensível esse ódio, né? Mas eu nunca tive problema nenhum com nenhum português. Pelo contrário, tenho vários amigos. Imagina, eu trabalho num rooftop bem conhecido lá em Lisboa há mais de 5 anos, tudo português, me dou super bem com todos eles. Mas aí a minha educação, a minha maneira de tratar as pessoas, se alguém me maltratar, daí é meio, né? Eu acho que isso tudo, você recebe o que você dá em troca, né? E, enfim, eu acho que é meio que um mito isso aí. É porque Uhum. tem muito brasileiro mal educado. Infelizmente, tem muito. E eu senti isso agora. Eu tava 6 anos sem vir pro Brasil. E, pô, aqui você tá atravessando na faixa, o cara acelera e para passar por cima de você. Isso lá não. Você tá atravessando a faixa. Você nem chega na faixa de pedestre, o cara já para o carro. Então, assim, é complicado, cara. É um assunto muito complexo, sabe? Para você generalizar. Eu não gosto de generalizar, porque não é onde você nasce, não é onde você cresce que vai formar o seu caráter. Você pode ter nascido no Brasil, vai ter português que não vale nada, vai ter brasileiro que não vale nada. Não é onde você nasce. Mas, infelizmente, as pessoas aqui vivem uma loucura tão grande que famílias que um deixa de falar com o outro por causa de política. Cara, o negócio é meio tenso, assim. Então, eu não gosto de generalizar porque eu conheço pessoas boas e ruins, né? Perfeito. Anderson, você agora, né, estava 6 anos sem vir para o Brasil. Com certeza a primeira pessoa que você foi encontrar foi a sua mãe, Sim. reviu vários amigos. Você já tá retornando nos próximos dias, né? Eu vou ficar 20 dias aqui, né, no total, e além de visitar minha família, meus amigos, eu também vim para tocar, né? Uhum. Porque antes da pandemia eu já tinha datas marcadas aqui, eu ia me apresentar aqui no Brasil, e aí... Já aproveitou também, né? Coisa de
um mês depois, deu a pandemia, eu não consegui viajar. E agora eu já fiz 2 datas, toquei sexta e sábado da semana passada, e agora sexta-feira eu toco de novo. Mas na quarta-feira eu retorno para Portugal, porque tenho minhas coisas lá, né? Além da família, dos amigos e de muitas pessoas que fizeram parte da sua vida, o que você tem saudade do Brasil? E além da comida, como a gente falou, tem alguma coisa que te dá saudade do Brasil? Você pensa em um dia voltar para o Brasil? Cara, é claro que a parte principal é a família e os amigos, né? Isso, por mais que a gente tenha amigos lá, né? A gente tem uma ligação mais forte aqui de muitos anos, né? Amigos que a gente tem na vida toda. Eu sinto saudade de Balneário, eu sinto saudade, né, das praias, apesar de que Portugal tem praias lindíssimas, a água é gelada, não é a mesma coisa, né? Aqui a água é quente. Tenho saudade, mas, assim, de momento, não penso em voltar e não sei. No futuro, quem sabe, né? No futuro, quem sabe, mas um futuro bem distante ainda. Tipo, eu não sei se eu consigo acostumar com a rotina daqui, o poder de compra é muito diferente, a facilidade e o acesso que você tem a equipamentos, né, que aqui é tudo muito caro, lá, não que lá seja barato, mas é muito mais acessível, a facilidade que você tem de viajar, eu gosto, como eu já falei anteriormente, eu gosto muito de história, eu gosto muito de visitar castelos, eu gosto muito, isso lá tem muito, né, eu pego meu carro, em 2 horas eu tô no meio da Espanha. Então, assim, eu pego um avião e 1 hora eu tô na França. Então, essa facilidade que você tem de viajar, de conhecer novas culturas, de conviver com pessoas dos mais diversos países. Eu já toquei em festa só de russo. Aí você tá tocando, tem aquela confusão de línguas, né? Um falando francês, outro falando alemão, outro falando inglês. Então, isso tudo também é legal, é uma coisa interessante, né? Que no início você acha meio estranho e depois você acostuma e acaba gostando de conviver com essas diferenças, né? É verdade. Bom, uma pergunta aqui, eu lembrei a rádio, quando a gente falou, a Rádio Cidade, a Rádio Cidade de Portugal, que era uma rádio só de brasileiros. Você nasceu... Eu fiquei só na dúvida. A tua vida toda foi Balneário Camboriú, né? Apesar que a tua família, parte da tua família é Itajaí, né? Na verdade, a minha família, como o meu avô ele era militar, a base da minha família, por pai de mãe, é de Santa Catarina, são todos daqui. Só que o meu avô era militar, ele era... Militar sabe como é que é, tá hoje aqui, amanhã tá lá, e eu nasci em Cascavel, no Paraná. Só que com 8 anos eu vim morar em Itapema. Aí morei em Itapema até os 16, 17, que foi quando eu mudei para Balneário. Eu comecei a tocar no Batuité e tal, mas a base mesmo é catarinense. Catarinense, né? Anderson, então, para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast, bom, naquela época a gente não falava tanto de redes sociais, então o pessoal pode te seguir, né? Pode acompanhar o teu trabalho. O meu Instagram é Anderson DJ, é bem simples e tem... eu acho que a principal hoje é o Instagram, né? O Facebook tá meio abandonado, né? Uma coisa mais de... ficou pras tias. Já tá meio que ultrapassado, né? Olha, eu quero agradecer demais aqui e para mim também foi uma grande satisfação, até porque são 6 anos que ele tá fora e fazia um bom tempo, né? Que a gente não conversava pessoalmente, que a gente não se via. E o DJ Anderson também fez parte da minha história, porque eu também, quando estava lá trabalhando, botando até Power Mix, acompanhando, ele também chegou a fazer parte da minha história, da minha geração. A gente não chegou a produzir outros programas, porque além do Power Mix eu também fiz vários. Eu fiz Amores da Brava há muito tempo. Existiam as ações de verão, Passport, Burn. Isso, e essas ações de verão a gente sempre tinha junto. E tinha o DJ Anderson ali fazendo parte dessa história. Até passou um filme aqui na cabeça, eu me lembrei até do nosso amigo Horácio também. O Diogo. Que fizeram parte. Eles fizeram parte, né? A gente tem uma história bem rica nesse mundo do rádio DJ, né? Porque, como eu falei, além do Power Mix, ainda tiveram vários outros As redes sociais fortes da época era o rádio. Que a gente só tinha o rádio. Tinha o Orkut, mas o Orkut era uma coisa, né? Era muito diferente, né? A gente conseguiu atingir um público
expressivo, né? Mesmo sem ter essa... Imagina nos dias de hoje, né? Imagina que loucura você tá lá no Batuité tocando e filmando e postando vídeos no Instagram e tal. Eu não tive essa oportunidade, né? Mas é interessante porque eu acho que eu vivi essa transição, né? E por estar tocando até hoje, eu me sinto um cara muito honrado. Bom, para a gente finalizar, eu não posso esquecer, eu gostaria que você apresentasse o teu amigo e falasse desse trabalho também, desse documentário, né? Eu tô aqui com o Jonas Fak, ele é meu amigo também, ele já acompanha a minha carreira há um bom tempo e a gente acabou virando irmão, né? E ele tá trabalhando Vem aqui, por favor, falar um pouco do qual é esse projeto que ele tá desenvolvendo aí, que é muito legal também. Vamos lá, ô diretor, vamos quebrar aqui o roteiro, aqui, o protocolo. Só para ele dar uma deixa aí. Bom, Anderson, então, o Jonas vai falar um pouquinho aí, né, desse documentário. Você estava, antes dele entrar aqui para a gente finalizar com ele aqui, você, então, toca agora, hoje... Eu toco hoje em Brusque. Hoje você toca em Brusque, vai ser a tua última apresentação no Brasil? Vai ser a minha última apresentação, e como o Batuité tem uma base grande de fãs em Brusque, a gente acaba tendo essa... carregando muita gente, né? Então, hoje a gente vai fazer uma festa, também vai ser direcionada aos clássicos dos anos 2000 e tal, porque a galera quer matar a saudade daquela época. Quer matar a saudade daquela época do Baturité. Toquei no TAG na sexta passada, né? O TAG que eu fui residente 5 anos, então foi bem legal rever a galera. Apesar que não tinha muitas pessoas da minha época, mas é um lugar incrível, que eu tenho um carinho enorme, né? E no sábado eu toquei em outra festa aqui num clube chamado Lo-Fi, que foi também dedicada aos clássicos. É uma festa que se chama Classic. Foi incrível, porque tinha amigos meus de Jaraguá, de Blumenau, de todo lado que foi me ver e... Você veio única e exclusivamente, né, também, para ser... Esse set era só mesmo para relembrar um pouquinho, relembrar, né? Tá certo. Deu tempo de curtir um pouquinho também, de caminhar, ir na praia? Mais ou menos, cara, porque é tanta coisa, né? Tanta gente para visitar, também tem minhas coisas para resolver da minha vida pessoal, então isso toma muito tempo. Mas foi incrível. Até em breve esse set que foi gravado ao vivo da festa do último sábado vai estar disponível para quem quiser ouvir. E foi mais voltado ali para os anos 2000, né? E foi muito legal, foi uma festa inesquecível. Que bacana, cara, que bacana. Gente, vamos lá, eu tô ultrapassando um pouquinho aqui o horário até do nosso podcast, mas o Erivelto e o Lacerda, tá tudo certo. Vamos lá então conversar um pouquinho aqui, só para saber, até porque tem a participação, o Anderson também vai tá participando desse documentário. Jonas, fala pra gente aí, então, um documentário falando da cena eletrônica, é isso? É isso mesmo. A ideia surgiu até por incentivo de pessoas que estão na cena já há muito tempo, porque a história de Santa Catarina com a música eletrônica é muito forte, é uma referência internacional para o mundo todo. Aqui a gente recebe os melhores DJs do mundo já desde o final dos anos 90, né, nos clubes da Barra Sul, nos clubes depois que abriram, né, como Arunga, Green Valley. Então, isso continua até hoje muito forte, né? Então, um estado do sul do Brasil, um estado menor, que consegue ter uma projeção internacional muito grande, né? Com clubes aí, como, por exemplo, a Green Valley, que já foi eleito o melhor do mundo 5 vezes. O Arunga também com um destaque internacional muito grande, né? Então, acho que é importante, a gente acaba deixando, o tempo vai passando e as coisas vão se perdendo. Eu acho que é importante estar colocando, registrando de alguma forma, tudo que aconteceu desde o final dos anos 80 até hoje, na nossa cena aqui de Balneário Camboriú, de Itajaí, da região toda, né? Do litoral norte, no caso, né? Então, a ideia do documentário surgiu para tentar colocar em vídeo, né? Nada melhor do que isso. Exato. Contar essa história, né? Desde os primeiros clubes, os primeiros DJs que começaram a atuar aqui, o pessoal que vinha de São Paulo, os primeiros DJs internacionais que vieram tocar aqui na região, e como essa cena vem se construindo e vem se renovando ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que na música eletrônica, a cena, a troca de público é muito rápida, né? Geralmente o pessoal frequenta aí dos 18 aos 25, depois já para de sair. Então, os clubes e a cena tem que estar sempre em constante evolução para atrair gente nova, né? E aqui acontece, assim, uma questão muito legal que
sempre tem muita gente nova vindo para cá e saindo na noite, né? Perfeito. Com certeza nós vamos conversar num podcast, vamos falar um pouquinho mais sobre esse documentário. Obrigado, Jonas, pela essa palhinha aí. DJ Anderson, grande amigo, muito obrigado. Desejo para você aí que continue esse teu sucesso na tua carreira. A gente que acompanhou parte da sua vida sabe desse teu empenho, desse teu amor à profissão, né? E desejo para você toda a felicidade do mundo. Eu que agradeço o convite, né? Foi uma honra participar e também desejo sucesso a todos vocês e foi muito bom estar aqui contando um pouco, né, dessa história, mesmo que de maneira resumida, né? Uhum. Porque muita coisa aconteceu nesses 25 anos e vamos continuar dando seguimento a isso, porque eu acho que no final de tudo, olhar para trás e a gente perceber que contribuiu para a cena é muito gratificante. Valeu demais aí, DJ Anderson, como a gente falou, do Brasil para a Europa, continua com um trabalho brilhante. Chama no PVCast, vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Lembrando que você tem que ir lá, dar um like, se inscrever nas nossas redes sociais. @chama no PVCast. Quero mais uma vez aqui agradecer a produção do programa, o Erivelto e o Lacerda. Hoje eu quebrei totalmente o protocolo. Galera, um abraço, até a nossa próxima edição.